Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Galera tá recebendo as notificações para começar a entrar. Espero que estejam todos muito bem, meu áudio esteja legal, a imagem também. Se não tiver, coloca aqui nos comentários, tá bom? Bom, hoje o nosso bate-papo na live anterior, quem não assistiu no domingo anterior, tenta assistir se puder depois. O Batista Paz Batista. E o pessoal acabou dando algumas sugestões, né, no domingo anterior. E aí eu considerei um tema relevante, que é a questão da agressão, da violência à mulher. Mas aí o que é interessante que eu vou destacar nesse vídeo, eu vou trazer para vocês um caso que aconteceu com uma cliente minha, um caso real. Evidentemente não vou citar nomes, tá? Mas eu acho interessante tanto os homens estarem assistindo, ouvindo, como as mulheres também. E quem não puder assistir agora, depois entra que vai ficar salva aqui no feed, tá, gente? E se puder, compartilha essa live também. O José, boa tarde, meu amigo. Bom, o que acontece é o seguinte. Primeiro ponto que é importante destacar. Eu não vou entrar na seara criminal, por quê? Porque eu não atuo na área criminal como advogada, tá? Então eu não vou trazer essa questão para nossa live de hoje. Eu vou falar da esfera civil, de indenização, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é importante trazer, a Lei Maria da Penha é uma lei que visa a proteção da mulher. E é uma lei importante não só para as mulheres, mas também para os homens. Porque eu vejo que hoje existe muitas dúvidas com relação à agressão, né? O que pode ser configurado como uma agressão ou não. Eu abri aqui a lei visa exclusivamente tratar da violência em face da mulher, tá? Deixando isso bem claro. É uma lei 11.340 de 2006. Então, quem puder, acessa essa lei depois com calma e dá uma lida na lei, que é importante você saber, tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro, gente, não existe grau econômico ou escolaridade que evite uma violência em face da mulher, tá? Muitas pessoas, às vezes, param e pensam o seguinte... Ah, mas como que ela pôde passar por isso? Era uma mulher com instrução, nível superior, né? Independente. Como ela passou por uma situação dessa? Então, isso eu quero deixar aqui em destaque para vocês, que no caso da minha cliente, era uma mulher com nível superior, tinha uma estrutura familiar, classe média, né? Então, a agressão, ela não vê a questão de escolaridade, de condição econômica da pessoa. Isso é importante destacar para todos vocês que estão assistindo, ouvindo e que vão assistir ou ouvir depois, tá? Outro ponto, a Lei Maria da Penha, eu tô com ela aberta aqui, ela fala na questão de morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E dessa minha cliente aconteceu um pouco de tudo, tá? Tanto é que existe uma questão na esfera criminal, eu indiquei um colega e eu atuei na esfera civil. O que acontece? Ela se envolveu com uma pessoa, tá? Num relacionamento de 1 ano e pouco, mais ou menos. Ou seja, um relacionamento num período pequeno, não é um relacionamento longo. Né? Uma mulher com uma profissão, uma mulher independente, tá? Que residia naquela época com os pais. E ela se apaixonou por essa pessoa, começaram a conversar, começaram a entrar num relacionamento. O que aconteceu? Quando ela veio me procurar para trazer a história dela, ela já estava num tratamento com um psicólogo e com psiquiatra.
tá? Ela precisou passar com um psiquiatra para poder dar um fim nessa relação aí abusiva e agressiva. Ela sozinha, ela não conseguia. Então, muitas vezes você pode ter alguém da sua família, alguém que você conheça, e fale, por que não largo, por que não termine? Não termina aquela relação. Não é tão simples assim para quem está vivendo numa relação abusiva. Não é tão simples dessa forma. Então, isso é importante destacar para vocês, tá? E ela resolveu procurar uma ajuda quando a cunhada percebeu que ela tinha uma lesão no rosto, tá? Ela tava com hematoma dentro do rosto. Então, as agressões que envolveram essa minha cliente... Boa tarde, amiga Ana, da mesa radiônica. Beijo, amiga. Essa situação que envolveu a minha cliente foi uma situação de violência física, ela foi agredida, violência verbal, psicológica e patrimonial, tá? Foi possível, quando eu entrei com a ação, a parte contrária veio procurar para fazer um acordo. Na verdade, eles propuseram ali pagar um valor, tá? E foi resolvido rapidamente. Por quê? Essa cliente, ela me passou em torno de 20 gravações de áudio, tá? Cada gravação uma média de 50 minutos aí para vocês terem uma ideia de violência que eu pude escutar. E assim, eu comecei a mexer no caso dela, era acho que à noite, mais ou menos umas 8 horas da noite, depois do jantar. Gente, eu parei de mexer, era por 3 horas da manhã, mais ou menos. Porque eu fiquei tão assim... eu fiquei até amedrontada. Eu acho que essa é a palavra do nível das agressões. Então, ela gravou essas agressões. A gravação pode ser realizada. Então, se você está vivendo numa situação de violência doméstica, a mulher e também o homem se passar por isso, você pode gravar isso, tá? Esses áudios, filmar. Hoje existe aí uma tecnologia muito grande que você pode colocar as câmeras escondidas e você tem que fazer essa produção de prova, porque senão como que você vai provar, né? Se tá você, a pessoa num quarto, por exemplo, como que você vai provar uma cena de agressão, né? E as cenas de agressão aconteciam em lugares, quando eles estavam sozinhos dentro do carro, quando eles estavam dentro do quarto dela. Então, essas agressões, elas ocorriam, tá? E eu ouvia nos áudios que ela me mandou barulho de soco, ela pedindo pra ele parar, ele xingando ela de tudo quanto é nome que vocês possam imaginar e de todos os palavrões, assim, era palavrão atrás de palavrão, era ofensa atrás de ofensa, de tudo quanto é forma. Ele falava para ela ajoelhar as ameaças, ajoelha, senão eu vou te matar. E assim, eu falar aqui para vocês, pode ser que vocês não tenham uma ideia da gravidade ou da dimensão do que aconteceu. Mas quando eu estava ouvindo, eu coloquei o foninho ainda, gente, era assim, horrível. Parece que eu estava dentro do local, presenciando a cena, e aquilo me embrulhava o estômago. Era uma mistura de raiva, até com medo, porque o tom de voz da pessoa, a agressão, eu pensei, ou essa pessoa, ele tá drogado, ele tá bêbado, ou realmente, sabe, tá com uma coisa ruim do lado dele, porque assim, era um nível de agressão. E eu percebia a voz dela, uma voz bem amedrontada, e foram várias as gravações de dias diferentes, inclusive de dentro do veículo. O que eu fiz? Eu ouvi essas gravações, às vezes eu passava mais rápido, porque assim, eu não tava suportando ouvir aquilo, sabe? É muito ruim você ouvir, ou você... No caso, eu não vi, né? Eu só ouvi alguém sendo agredido de alguma forma, seja física, seja psicológica. Então, eu comecei a digitar isso. Eu juntei no processo os áudios, eu dei uma bela mesclada nos áudios que eu ia colocar no processo, eu juntei os áudios
E aí eu coloquei no meio, áudio 1, e eu digitava o que ele falava, literalmente. Eu comecei a transcrever as ofensas. Porque muitas vezes você junta, sei lá, 20 áudios num processo e o juiz, o Ministério Público, ele não vai, às vezes, com tanto volume de processo, ficar ouvindo lá 50 minutos, 1 hora de agressão. Então eu fiz questão de transcrever esses áudios, né, para que o juiz lesse aquilo e pudesse ouvir para comprovar o que estava sendo colocado ali, tá? José, era um cara perturbado, exatamente. E aí o que acontece, gente? Ela morava com os pais na época, pais de idade, uma família tradicional, assim, ela tinha receio, ela não tinha abertura com a família para dizer o que acontecia e também não tinha coragem pela idade dos pais. Essa pessoa que agrediu a minha cliente era uma pessoa que tinha porte de arma ilegal, então ela sabia que ele andava armado, então ela tinha muito medo de falar para os pais, porque ele também ameaçava, e eu transcrevi as ameaças à família que ele fazia, então não era só ameaça para ela, era ameaça para a família, e ela disse que ela tinha muito medo de terminar o relacionamento, ela morava em casa na época, e ele ir lá e fazer uma barbaridade com ela e com relação aos pais também, que eram bem idosos, de 80 e pouco, 90 anos. Então, assim, é todo um terror psicológico que era feito. Tem essa questão da agressão dos hematomas e muitas vezes acontecia dentro de casa com os pais na sala assistindo televisão. E, gente, se contar, ninguém acredita. E as agressões eram dentro do quarto, ele mandava ela calar a boca e ficava quieta, senão ele ia matar todo mundo. E até que teve uma oportunidade ali de uma festa e ela tava com hematoma no rosto, ela se maquiou, mas a cunhada teve a sensibilidade de ver o jeito dela e perceber que ali tinha acontecido alguma coisa, né? E ela sempre inventava as histórias, porque eu cheguei a questionar. Eu falei, pô, mas sua família não presenciar, não via isso? Né? Então ela sempre inventava uma história, né? Marcas, acho que no braço, no peito. Então ela tinha hematomas de chute, de soco, tá? E aí foi quando a cunhada conversou com ela, deu um apoio para ela e ela foi recorrer a uma amiga também. Inclusive, quando ela fez um boletim de ocorrência, ela saiu de casa e foi para casa de uma amiga ficar um tempo, tá? O que aconteceu fora toda essa questão? Teve uma questão também que ele prometia que eles iam casar. Então ele falou, eu tenho uma conta e vamos juntar dinheiro e depositar o dinheiro nessa conta que eu já tenho, que eu vou administrar o dinheiro, e aí depois eu coloco você como segunda titular. E ela ganhava dinheiro e ia depositando dinheiro na conta dele, né? Então, assim, se você vê o nível de escolaridade da pessoa, você pode nem acreditar, porque realmente tem um nível de escolaridade alto. E eu cheguei, de uma certa forma, a questionar com muito cuidado, porque parece que é algo muito irreal, né? Pelo menos da minha realidade. E aí ela falou que ela confiou, que ela passava os valores. Eu falei, tá, mas você cobrava? Ela falou, eu cobrava, mas aí se eu cobrasse muito ele começava a ficar nervoso, eu já ficava com medo, já partia para uma agressão. Então eu ia depositando, né? E ele sabia quando eu recebia, então tinha essa cobrança do valor na conta. Ele sabia os valores, porque ele manipulava, ele sabia onde ela trabalhava, ele sabia o quanto ela recebia ou não. Então, é todo aquele terror psicológico, né? E aí a gente fala também de uma violência patrimonial. Ela chegou a depositar valores e ela chegou a passar o carro dela no nome dele. Ela transferiu o veículo dela para o nome dele. Então, assim, quem escuta isso pode não acreditar, mas é literalmente a real, gente. Ela transferiu. E aí, quando ela contou para a cunhada, ela conseguiu se abrir, ela contou para uma amiga, ela pegou o veículo e escondeu num lugar, porque ele tinha já, o veículo já estava no nome dele, né? Então, assim, ela utilizava o veículo. E quando ela tomou essa coragem, digo para vocês, a cunhada ajudou, a amiga ajudou, que ela ficou um período na casa da amiga, psicólogo e psiquiatra. E quando ela me procurou, que eu comecei a atendê-la, eu percebi que ela estava lenta um pouco nas informações, né? E eu falei, ela deve estar tomando algum medicamento.
Foi aí que eu questionei se ela fazia uso de medicamento. Ela veio contar que passava com psiquiatra, apresentou os relatórios, porque eu percebi que até para ela conseguir concatenar as ideias, ela estava com dificuldade. E assim, uma pessoa jovem, uma mulher jovem de 30 e poucos anos, passando por uma situação dessa, né? Pois bem, eu entrei com ação pedindo a devolução dos valores, pedindo dano moral e pedindo, inclusive, que o veículo fosse novamente transferido para o nome dela, né? Que existia ali ameaças. E teve um processo criminal correndo à parte, um boletim de ocorrência, teve o processo civil. Gente, o que acontece aqui, que agora eu quero trazer uma gravidade, e isso é muito importante para homem e para mulher. Cuidado com o que vocês mandam pelo WhatsApp, cuidado com fotos e cuidado com filmagens. Isso é grave, porque às vezes vocês estão num relacionamento e a pessoa, eu não estou aqui para julgar o relacionamento de ninguém, mas cuidado com nudes que são enviados durante um relacionamento, nudes, inclusive com rosto, né? Às vezes não só ali o órgão genital, mas o rosto. Cuidado com os vídeos caseiros que vocês fazem na casa de vocês, com a pessoa que vocês se relacionam. Porque se esse relacionamento amanhã vier a não dar certo, vocês não sabem do que essa pessoa pode ser capaz de fazer. Então, assim, isso que eu tô falando é um alerta para todos vocês. Porque a cliente veio me procurar de uma situação de violência, de agressão física, patrimonial, moral. Eu peguei todos os áudios, eu juntei no processo, eu coloquei ali, eu transcrevi as agressões verbais e entrei com a ação. Quando a parte contrária foi intimada a se defender no processo, ele juntou vídeos dela pelada, do órgão genital dela. Ele juntou fotos da cliente pelada no processo. Ele juntou conversas de WhatsApp printadas de palavras que ele trocava com ela, íntimas, de pornografia. Eu acho que eu não preciso aqui falar para vocês do que ia fazer ou não com ela, de como funcionava ou não. De vozes, de áudios, ele juntou tudo o que ele tinha no processo. Tudo. Assim, eu pedi sigilo nesse processo, porque na hora que eu vi a defesa e eu vi todos os documentos que tinha e os vídeos que ele juntou, até eu fiquei abalada, modéstia à parte. Porque eu pensei, olha a coragem da pessoa. É evidente que eu tinha que pegar e juntar os áudios e juntar as transcrições para provar-lhe uma violência. Porque ela transferiu o carro para o nome dele, ela transferiu valores para a conta dele. Então eu tinha que provar tudo isso. Boa tarde, meu amigo Silvanir Silva. Então eu tinha que provar tudo isso, tá? Só que ele juntou mais uma vez para constranger ela, para agredir, deixar ela envergonhada. Patrícia, você pediu sigilo? Eu pedi sigilo, gente, no processo. Só que o juiz viu a foto dela pelada, ele ouviu os áudios, ele viu as conversas, os advogados das partes viram, todo o pessoal que trabalha dentro do cartório viu. Então, assim, é extremamente complicado. E mais complicado ainda porque a defesa, o processo é sigiloso, como eu disse para vocês, mas eu vou dizer apenas uma informação. A pessoa que me procurou era da área jurídica. Era uma pessoa que frequentava um ambiente jurídico. O que ficou mais chato ainda e mais constrangedor. Porque é uma pessoa que frequenta um ambiente jurídico. Porque se você sofre uma situação de violência, você entra com uma ação e a pessoa junta suas fotos peladas, junta seus áudios, junta vídeos domésticos e você não convive num ambiente jurídico,
Você nunca mais vai ver a cara do juiz, você não vai ver a cara de quem trabalha no fórum, você não vai ver a cara dos colegas. Mas quando é uma pessoa que sofre uma situação dessa e ela convive num ambiente jurídico, é mais constrangedor ainda. Entendam isso. Então, eu peço e eu trago esse caso real para que vocês, muitos que não estão no mundo jurídico, tenham noção e tenham ciência do que pode acontecer, seja o homem, seja a mulher. Então, se você está num relacionamento abusivo, preste atenção, você está num relacionamento abusivo e você quer se libertar dessa relação e você às vezes precisa entrar com uma ação judicial, se prepare, porque tudo o que tiver de prova, de documento, a parte contrária vai usar contra você. Então, todos os seus nudes que você mandou, cuidado, homem, mulher, todos os vídeos caseiros que vocês fizeram, às vezes por uma vontade, para apimentar a relação, por um fetiche, todas as conversas de WhatsApp, prints, né, de órgãos genitais, tudo isso vai ser exposto num processo. Seja criminal, seja num processo por danos morais. Até eu não sei a dimensão e não tô aqui para falar porque eu não sou advogada do caso, não acompanhei, mas o caso da Ana Hickman, do Alexandre, processo correndo em sigilo. Vai saber as provas que estão sendo produzidas num processo desse. Entendeu? Então, assim, a pessoa pedir um nude para você, cuidado. Porque muitas vezes você fala, mas eu mando foto sem o rosto. Tá bom, só que tá teu nome salvo lá, né? Tem o teu número de celular, que a pessoa printa na hora que ela vai jogar no processo. Tem o número de celular, tem o seu nome. E tem como saber que aquele celular pertence a você. Então, cuidado. Porque não é às vezes porque não aparece o teu rosto no nude que você não possa ser identificado ou identificada. Então, cuidado com isso, porque quando a gente fala de um processo de violência doméstica, seja a violência contra a mulher aqui, e aí a Lei Maria da Penha, seja a violência contra o homem, gente, tudo pode ser utilizado de prova. Tudo pode ser objeto de prova no processo. Então, a mulher que está sofrendo uma violência, ou até o homem que sofre numa relação abusiva, que pode acontecer, vocês têm que produzir provas se vocês quiserem alguma indenização. Que prova? Você tem que colocar a câmera escondida. A internet tá cheia disso daí para você pesquisar, né? Câmera que você coloca às vezes num lustre, você coloca alguma coisa, a pessoa jamais vai perceber. Dentro do carro, jamais vai perceber, né? Áudio pode ser utilizado como prova. A cliente me apresentou, como eu disse para vocês, diversos áudios. Então, os áudios são utilizados como prova e têm que ser apresentados. Conversas de WhatsApp são utilizadas como prova. Conversas de WhatsApp. E aqui um ponto importante ainda. A conversa de WhatsApp, para ela ter fé pública, eu oriento sempre o cliente a ir até um cartório de notas e fazer uma ata notarial das conversas de WhatsApp. Então, isso aqui não só processo por danos morais, de uma violência, uma agressão, qualquer processo. Você pega as conversas do WhatsApp, você vai até um cartório de notas, você fala pro escrevente que você quer uma ata notarial. Ele vai ver as conversas, ele vai transcrever um documento como se fosse uma escritura e ele vai dar fé pública naquilo. Então, se a parte contrária deletou os posts, deletou as conversas e você já tinha levado até o cartório e fez uma ata notarial, isso é juntado num processo e vale como prova. Então, cuidado com o que vocês estão produzindo. Cuidado. Ah, meu namorado, é meu marido, é minha esposa, é minha mulher. Cuidado. Hoje o seu relacionamento pode estar 100%. E eu não estou falando isso para prejudicar o teu relacionamento, afastar a tua relação, mas tenha cuidado. Tá? Eu, Patrícia, não rola nudes meu, não rola vídeo, eu não mando foto, isso pra mim não existe. Eu estou advogada e eu sei que lá na frente o que pode ou não acontecer. Ah, Patrícia, é uma possibilidade. Sim, você tá disposta a correr o risco? Tá. Ah,
Patrícia, eu não tô nem aí, eu tô disposta. Então corre o risco. Só que fique ciente que se você tiver um problema amanhã e a pessoa juntar fotos do seu órgão genital, você não se sinta constrangido, constrangida. Então, cuidado. Pense antes de enviar nude, de enviar foto, de enviar vídeo, de fazer vídeo de gravação doméstica. Pense antes, tá? Pense antes. Inclusive, a parte contrária veio a alegar, porque a minha cliente fez corpo de delito, ela tinha hematomas no corpo dela das agressões, e ele veio a alegar que era uma relação sadomasoquista. Teve mais isso ainda, né? Porque assim, gente, a pessoa não vai assumir, mesmo que tenha ali um áudio, ela não vai assumir que ela fazia aquilo. É evidente que chegou uma hora que ele fez um acordo que ele viu. O advogado sabiamente orientou o cliente, falou, olha, paga o valor, não leve esse processo adiante que você vai se prejudicar, né? Você vai se prejudicar. Entendeu? E na verdade, assim, não é que ele fez um acordo, né? Ele meio que foi coagido de uma certa forma a fazer acordo, porque o juiz decidiu o processo. Então, o acordo, ele depositou aquilo que ele foi condenado. O juiz condenou. As provas que eu juntei no processo foram provas suficientes. O juiz entendeu que era suficiente ali, estava mais do que provado. A violência física, psicológica, moral, os abusos, o terrorismo, as ameaças, o desvio, a questão da violência patrimonial, psicológico, as ofensas de tudo quanto é nome, para baixar a autoestima da pessoa, desmerecer a pessoa como mulher, o jeito que ela se vestia, tudo. Gente, vocês não têm noção do abalo moral, de como era a pessoa antes de passar numa situação, numa relação dessa, e de como ela ficou depois dessa relação. É uma pessoa que veio me procurar num estado debilitado, psicologicamente. Que eu tinha que tomar cuidado até para conversar e até para abordar a situação, sabe? Do sofrimento da pessoa. Não é brincadeira isso. O José tá comentando, Ave Maria, puríssima. É isso mesmo. Então, assim, se vocês puderem, compartilhem o vídeo. Eu acho assim, né? A gente sempre ouviu falar, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, gente, mete, entendeu? Coloca sim, se intromete sim. É claro que você tem que ter um bom senso e uma noção, né? E saber de uma forma abordar. Então, às vezes você vê alguém ou uma vizinha, você escuta vira e mexe gritaria, briga do casal. É porque ela não se respeita, o marido fala tudo. Não é assim, gente, não é assim. A pessoa, quando ela tá numa relação abusiva, ela tem medo, ela tem pânico. Você não sabe o terrorismo psicológico, você não sabe o abuso que essa pessoa tá sofrendo, você não sabe as ameaças que a pessoa tá sofrendo. Então, é fácil pra gente que está vivendo numa situação que não é abusiva, numa relação que não é abusiva, falar disso do outro. Mas quando você tá em contato com uma pessoa que tá passando por isso, ou que passou por isso, você vê o grau de debilidade da pessoa. E é muito grande, seja homem, seja mulher, né? E não é igual ela contou pra mim, ela falou, doutora, não é que ele era assim no começo. Ele não era assim no começo. Ele fazia tudo o que eu queria no começo. Ele só me elogiava. Ele amava a minha família. Ele tratava todo mundo bem. Ela falou, aos poucos foi começando. Então, aos poucos fazia um comentário, eu achava meio estranho. E aí eu falava pra ele, ele pedia desculpa, que ele tava nervoso, que era por conta do trabalho. Ela falou, era assim que funcionava. E eu perguntei ainda, questionei ela. Falei, mas poxa, quando estava sofrendo as agressões, como ele era com a sua família? Falou, doutora, ele era maravilhoso, meus pais não desconfiavam. Ele tratava super bem os meus pais. Ele tratava super bem os meus irmãos. Ninguém desconfiava. Então, na frente da família, ele era uma pessoa. Só que pelas costas, ele ofendia os meus pais, ele ameaçava os meus pais. Ele criticava a minha relação com os meus pais. Ele odiava a minha relação com a minha família. Ele falava que eu era muito grudada na minha família.
que eu fazia muitas coisas pelos meus pais. Então ele minava aquilo, ele não queria, ele tinha raiva, ele tinha ódio. Gente, e os áudios que eu ouvi, o que esse homem falava era ódio, era raiva. E realmente era uma pessoa tão louca, assim, sabe? Tão violenta, que você ouvindo o áudio, você falava, ele vai dar um tiro nela agora. Eu pensava, agora ele vai atirar nela. Sabe? E assim, aquela agressão e gritando, ajoelha, eu mandei você ajoelhar. Sabe? E tudo quanto é tipo de palavra. Então, assim, você ouvir isso ou você presenciar isso é muito forte. Pra mim foi muito forte. Eu que nunca passei por uma situação dessa, né? Graças a Deus. Mas assim, nós temos que ter empatia com as pessoas, né? E eu conversei muito com ela, eu passei muita segurança. Eu falei, fica tranquila, calma, eu vou te passar um contato do advogado criminal. Eu falei, eu não quero que você tenha contato. Ela pediu a proteção da Lei Maria da Penha. Se ele entrar em contato durante o processo te ameaçando, pedir para marcar de te encontrar para conversar em algum lugar, você não vai. Eu falei, você não vai em lugar nenhum encontrar com ele. Eu falei, cuidado onde você sai, muda os seus horários, muda a sua rotina por enquanto. É triste falar isso, gente? É triste. Mas por mais que existe a Lei Maria da Penha, a polícia não tá 24 horas com a vítima, entendeu? Não existe uma proteção 24 horas. Então a gente também tem que ter isso em mente, tá? E existe também um canal de denúncia, que é 180. Então eu acho assim, se você mora num local e você escuta uma vizinha gritando alguma coisa, gente, liga pra polícia. Liga pra polícia. Não interessa se essa vizinha grita direto, liga pra polícia. É melhor você ligar todas as vezes pra polícia que você ouvir uma agressão do que você ouvir direto, nunca acontecer nada e de repente aquele dia que você ouviu, que era pra ser mais um dia, é o último dia da pessoa. Então, assim, não seja omisso, não seja omissa, não seja. Porque muitas vezes você vai oferecer uma ajuda e a pessoa vai recusar, não é por maldade, é porque ela não tem força para aceitar a sua ajuda. Então, assim, se você não tem como conduzir, se você não sabe como conduzir, pede ajuda para um psicólogo, falar com a pessoa, um psiquiatra, um policial, sabe? Mas não deixa a pessoa numa situação dessa. Porque às vezes a pessoa fala para você que não é nada, fala para você não se intrometer porque ela não tem forças ou ela tem até medo de você se intrometer e você virar uma vítima, porque você não sabe o que o agressor tá falando para aquela pessoa, entendeu? Então é importante destacar isso aqui para vocês. O José, isso não é normal, esse cara deve ter saído do hospício de alguma cadeia, sei lá, isso não se faz. Não, exatamente, José. E a gente não imagina o quanto às vezes isso está próximo da gente, né? O quanto pessoas desequilibradas, pessoas totalmente até psicopatas, dependendo da situação, né, possa existir. E a pessoa, você entra numa relação, gente, a pessoa não é violenta na primeira semana, no primeiro mês. Não é assim que funciona, entendeu? E essa pessoa literalmente acabou com a vida da minha cliente, isso em 1 ano e pouco de relacionamento. Agora imagina uma pessoa que se relaciona há 10 anos, há 5 anos, está num casamento de 20 anos, passando por aquilo. Às vezes é o primeiro marido, o primeiro namorado, a pessoa acha que é normal aquela relação. Ela não tem noção de como é. Às vezes ela vive num mundo isolada, né, de forma isolada, e ela não tem noção daquilo, sabe? Então, assim, cuidado, isso é um aviso, é um alerta para você que tá me ouvindo, assistindo. Compartilha a live se você puder. Quem for assistir depois também, quem for ouvir depois. As agressões podem ser de tudo quanto é tipo, tá? Não é só agressão física, não é só agressão verbal, é violência patrimonial, gente, é terrorismo, é psicológico e é muito triste, tá bom, gente? Então hoje a nossa live eu quis trazer um caso real, um caso que aconteceu com uma cliente minha. Hoje eu não sei, né, como que ela tá, o processo já se encerrou tem alguns anos aí. Da última vez que eu conversei com ela, ela estava melhor quando o processo finalizou. Ela agradeceu imensamente, continuava ainda num tratamento psicológico.
e psiquiátrico. Ela não tinha saído ainda desse tratamento, mas ela ficou muito feliz com o resultado, agradeceu muito, né, a toda a assessoria que foi dado para ela. Então, eu quis trazer para vocês terem uma ideia, porque às vezes eu venho falar sobre questão de agressão, a Lei Maria da Penha fala isso, a Lei Maria, entendeu? E às vezes vocês pegam na internet essas informações. Então, eu acho que é muito válido eu trazer um caso prático e contar de como acontece para vocês terem noção. Porque às vezes você lê a letra da lei, você vê lá na internet e talvez no dia a dia você não sabe como isso pode acontecer, entendeu? Então eu quis trazer realmente um caso prático que aconteceu com uma cliente minha, tá? O Silvanir, doutora, se eu estou doente, não vou, condena e me julgar, é muito mesmo humilhar, eu vou procurar e me tratar. Exatamente, tá, Silvanir? Pelo que eu entendi, você precisa procurar, não sei o que está acontecendo com você, mas talvez seja um caminho de você procurar uma ajuda, tá, meu amigo? E todos, caso você esteja me ouvindo e assistindo, esteja passando numa situação dessa, tá? De agressão, de violência, e você não tem forças, primeira coisa que eu posso te dizer é: procure alguém para você conversar, que você confia mesmo, sabe? Uma pessoa que você tem confiança. Procure alguém. Porque a gente, quando tá dentro de uma situação, de uma relação, nós não conseguimos, às vezes, raciocinar. A gente não consegue raciocinar. A gente tá tão machucada, que a gente não consegue raciocinar. Então, procure alguém que você confia. Porque essa pessoa, estando de fora, ela vai olhar de uma outra forma aquela situação que você está passando. E ela vai poder te dar um auxílio, te dar uma luz. Olha, procura um psicólogo, um terapeuta, procura um advogado, procura um psiquiatra, né? Muitas vezes só psicólogo não funciona. Às vezes a pessoa precisa tomar remédio, que foi o que aconteceu com a minha cliente, ela precisava tomar remédio, tá? Só o psicólogo não estava funcionando, tá bom? Não é comigo, é sobre o que a senhora tá fazendo. Essa é a minha opinião. Legal, Silvanir, obrigada, meu querido, obrigada pela sua opinião e por você sempre estar presente em todas as lives, né, meu amigo? Obrigada mesmo. Gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca nos comentários aqui depois pra mim: Patrícia, olha, fica uma dica aí pra você falar sobre um caso prático, ou então pra você falar sobre o tema tal. Coloca aqui nos comentários depois, tá bom? Domingo que vem nós teremos uma live. Todo domingo tem live aqui no Instagram, tá? E todas as lives ficam gravadas. Claro que é legal você participar ao vivo, que às vezes você tem algum caso aqui, você queira contribuir de alguma forma, então você pode escrever no ao vivo, tá bom? Procura ajuda e se ajuda não dá certo, sai do relacionamento e pronto. Legal, José. É o que você está trazendo para nós aqui, pode servir para muitas pessoas, meu amigo. Muito obrigada, viu? Gente, super beijo para vocês. Um excelente finalzinho de domingo, um excelente início de semana. Que Deus abençoe a semana de vocês. Muita paz, saúde, muito trabalho, tá? Muita sabedoria para todas as situações e muita paciência também, tá bom? Um beijo, até o domingo que vem, gente. Obrigada!